Muito bem. Vamos abrir a nossa Bíblia para o livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Você já fez algum projeto em equipe? Você gosta de trabalhar em equipe? Na escola, você era daqueles que dizia assim: eu prefiro sozinho, e não queria papo com ninguém? Ou você era daqueles que gostava de uma equipe para escorar, né? Tem um pessoal aqui que gosta de trabalhar, eu vou ficar por aqui que eu vou me dar bem. Eles vão fazer trabalho, né? E eu vou ganhar a nota. Uma das maiores dificuldades de igreja e outros trabalhos é exatamente trabalhar em equipe. É algo que exige muito, que é trabalhoso e nem sempre a gente quer pagar o preço. Por isso que é muito mais fácil você ser autoritário, ser um tirano, do que ser alguém relacional, que busca um trabalho em equipe. Paulo está preocupado com a igreja de Corinto. Eles não entenderam esse princípio e eles estão com uma visão errada a respeito da obra de Deus e do papel que as pessoas têm na obra de Deus. Porque para Paulo, a igreja de Jesus Cristo é um time, é uma equipe que serve unida, que vence os desafios juntos. Agora, um time que exalta personalidades, exalta indivíduos, será esquecido e jamais vencerá. Eu gosto de futebol, assisti, claro, hoje. E em 70, eu não pude assistir a Copa de 70. Eu tinha 2 anos. Mas eu sei, talvez agora nem tanto, a escalação do time da Copa de 70. E outro dia eu vi um dos jogadores, chamado Rivelino, ele disse: olha, éramos uma equipe. E a figura principal era o Pelé. E ele exaltou a virtude do Pelé em jogar para o time, para a equipe. E quem gosta de futebol não esquece da Copa de 70, do time de 70, um time vencedor. Nos últimos anos, sem querer ser maldoso, a gente tem muitos jogadores individualistas e o Brasil não tem progredido. O Brasil empatou com a Venezuela, que perdeu para o Chile, que era o lanterna. Só porque quem assiste futebol. Mas assim, é um time que todo mundo quer brilhar. O espírito de equipe não existe. Tínhamos Neymar o tempo todo, mas sozinho ninguém ganha campeonato. E é exatamente isso que Paulo quer colocar na cabeça daqueles irmãos, que na obra de Deus, sozinho ninguém ganha campeonato. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, você e eu precisamos aprender a trabalhar em equipe. Se isso não acontece, nós não conseguiremos avançar dentro do reino de Deus. Vamos ler, pensando nisso, que sozinho ninguém ganha campeonato. Vamos ler o primeiro, do versículo 1 ao versículo 9, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e ele está preocupado com exatamente essa ideia do trabalho em equipe. Tem muitas coisas aqui nesse texto que eu creio que você vai apreciar. Diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro:
eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O trabalho em equipe exige pelo menos duas coisas aqui a serem destacadas. Primeiro, uma perspectiva, uma visão correta da obra. A primeira coisa que Paulo faz é corrigir a mente desses irmãos, porque eles não estavam entendendo o que era servir no corpo de Cristo ou realizar a obra de Deus. Eles estavam divididos, seguindo personalidades, exaltando pessoas, e Paulo quer desfazer esse pensamento aqui. E ele começa dizendo, olha, no texto anterior que nós lemos na semana passada, ele fala daquelas coisas maravilhosas que o Espírito Santo de Deus que habita em nós revela a respeito da mensagem da cruz, a respeito da nossa necessidade de crer e receber o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. E agora ele diz, olha irmãos, quando eu me dirigi a vocês, né, eu não pude falar como a espirituais. Embora vocês estivessem já caminhando no Evangelho, porque quando Paulo chega lá em Corinto pela primeira vez, muitas pessoas ouviram o Evangelho, que Jesus Cristo é o Deus que se fez homem, morreu na cruz do Calvário no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida, e ressuscitou. Eles creram nessa mensagem, e Paulo passou 18 meses na cidade de Corinto. Foi uma das igrejas em que mais tempo, um dos trabalhos que mais tempo ele investiu, ele gastou. Ele passou lá 1 ano e meio, exatamente 18 meses, e você pode conferir isso no livro de Atos. E ele então teve tempo para instruir, para discipular, para ensinar aqueles irmãos ali, não é? Mas quando ele falou para eles, ele falou com eles como crianças na fé. Por quê? Porque eles eram novos na fé. Como resultado, ele deu leite, porque eles eram bebês espirituais. A Bíblia usa essa linguagem, novo nascimento, criança, bebê, e nesse caso aqui não seria um termo depreciativo, porque eles, de fato, eram novos. Todo cristão começa como uma criança espiritual, não é assim que a Bíblia diz? Nascer de novo, né? Pedro usa a linguagem, olha, desejai ardentemente o leite genuíno como crianças, porque de fato nós somos crianças. Então, não tem nada de errado em ser um bebê espiritual. Mas sabe qual é o problema? É em permanecer a vida toda um bebê. Porque se um bebê não cresce, não se desenvolve, alguma coisa está errada. E aqueles irmãos deveriam já ter ações que revelassem o desenvolvimento espiritual deles. Mas Paulo faz menção de que ainda necessitava estar falando das coisas iniciais. Entre essa carta e o período que Paulo sai de Corinto, já se passaram 5 anos. Então é um tempo relativo. E Paulo já mandou Timóteo visitar, inclusive Tito, ir até a igreja para trazer notícias para o apóstolo Paulo. E ele recebeu a família de Cléo, conforme no capítulo 1, trazendo informações da igreja. Então, mesmo fazendo 5 anos, ele está ciente do que está acontecendo
E aí a informação que ele tem é essa dificuldade dos irmãos entender como funciona a visão de Deus da obra dele. E eles estão exaltando pessoas, eles estão exaltando indivíduos. E Paulo quer desfazer isso, diz, olha, isso não é como funciona o reino de Deus aqui. Né? Então Paulo está escrevendo com essa perspectiva que eles deveriam ter se tornado crianças espirituais, adolescentes e jovens e adultos. Mas em vez disso, eles ainda são bebês. O que Paulo tem em mente aqui com essa imagem de criança que precisa crescer? Ou ele está falando de adultos que são infantilizados, que precisam ajudar suas atitudes? Algumas pessoas acham que Paulo está focando muito nessa questão de criança que precisa crescer. Mas tem algo além disso aqui nesse texto. Porque o contraste que Paulo faz não é entre uma criança pequena, um bebê, ou um adulto. Paulo faz um contraste entre criança e espiritualidade, se você prestar atenção. Então ele está dizendo, olha, vocês deveriam ter atitudes e ações espirituais e não essas coisas carnais, de ter preferência por pessoas, por ter preferência por liderança, por estilo de pregador ou coisa parecida aqui. Então o contraste dele é entre espiritualidade e criança. Né? Então nesse sentido ele está repreendendo esses irmãos porque eles ainda são bebês, que era uma situação contrária de ser espiritual. Eles eram adultos infantilizados, porque eles valorizavam coisas que não deveriam serem valorizadas. O problema é que eles não tinham entendido a mensagem da cruz. E a falha na questão da espiritualidade é que eles não tinham entendido ainda a mensagem. E a falha em compreender a mensagem da cruz produzia esse tipo de atitude que eles tinham. Quando Paulo fala que a cruz é a centralidade, não são as pessoas, não são os pregadores. A centralidade é a mensagem da cruz. E ele diz que o Espírito Santo de Deus está focado em nos convencer do conteúdo, da centralidade dessa mensagem. Porque na cruz, o propósito de Deus foi anular qualquer perspectiva de orgulho humano. Veja você, a única maneira de alguém ser salvo é por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando Deus faz isso, Deus anula qualquer tentativa humana, qualquer sabedoria humana, qualquer proposta humana de encontrar salvação. Então Paulo diz, isso é que é importante, vocês precisam entender que só existe um meio pelo qual importa que sejamos salvos, a mensagem da cruz. E isso é o foco. Mas eles estavam encantados com performance de pregadores, com o jeito de um ensinar, com a forma de outro fazer as coisas. E Paulo diz, não, vocês ainda são bebês, vocês estão agindo como homens. Esse tipo de padrão é fora da igreja. Esse padrão não funciona aqui no reino de Deus. E você percebe que Paulo sai do passado e ele vem para o presente. No versículo 3, no versículo 2, na segunda parte, ele diz assim, olha, vocês não podiam suportar, nem ainda agora podem. Por quê? Porque vocês ainda são carnais. Então, eles não estavam saindo daquele estágio de bebê, de novo na fé, e não estava, não só amadurecendo, mas não estava agindo espiritualmente. O ponto de referência deles não era a mensagem da cruz. Eles estavam usando outras referências para guiar a vida deles. E essas referências passavam pela perspectiva humana, onde ele exaltava muitas pessoas. Por isso Paulo diz, olha,
nem ainda agora. Vocês não, quando eu cheguei, eu não pude, passei 18 meses com vocês, e agora, 5 anos depois, ainda não posso. Por quê? Porque vocês são carnais. E como é que Paulo prova que eles são carnais? Ele diz: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e anda segundo o homem? Não é? Então Paulo está planejando um alimento sólido, e alimento sólido não quer dizer uma doutrina nova, uma doutrina complicada, difícil de entender, mas sobretudo a mensagem da cruz. Lembra que esse é o centro, a mensagem da cruz. O que a cruz comunica? Morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. Sacrifício substitutivo. Cristo nos substitui na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Então esta mensagem, ela é o centro aqui. Então isso é alimento sólido, porque a cruz é libertadora. Alguém pode pensar assim: não, mas o evangelho... Uma certa vez uma pessoa disse isso para mim, um membro da igreja, era uma jovem senhora, disse assim: eu achei a sua pregação muito evangelística hoje, e eu já sou crente, eu não preciso do evangelho. Ela não entendeu o evangelho. Ela não entendeu que Deus a tenha, não. Eu acho que ela mudou de ideia. O evangelho é para crentes também. O evangelho é para mim. Por exemplo, na cruz do Calvário, o que Jesus fez com os seus pecados? Anulou, perdoou, não foi? Você precisa saber disso hoje, todos os dias? De vez em quando o diabo não acusa você de pecados? Não fica tenta dizer no nosso ouvido que nós somos uma vergonha para o evangelho, por causa dos nossos pensamentos, das nossas ações, do nosso egoísmo, etc. e tal. E aí como é que você se liberta disso? Eu volto para a cruz. Cristo perdoou os meus pecados e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Isso é o evangelho. O velho homem morreu com todos os seus feitos. Não tem nenhuma dívida mais que pesa sobre mim. 100% cancelada a minha dívida. Isso é o evangelho. Cristo ressuscitou para uma nova vida. Isso me dá esperança diária. O evangelho me faz lembrar que todas as minhas dores e frustrações são passageiras. Porque Jesus, como cantamos, ele venceu a morte. Então o evangelho é a nova vida em Cristo. Isso não é para não crente, isso é para crente. Eu preciso disso todos os dias. Eu preciso voltar para a cruz todos os dias. E Paulo está dizendo: olha, vocês, ao invés de estarem focados nessa mensagem, vocês estão ainda exaltando pessoas. Porque não existe, gente, nenhum alimento mais sólido que a mensagem do evangelho. Esse é o alimento mais sólido que tem as Escrituras. O evangelho puro e simples. Por ser tão simples, às vezes é colocado em segundo plano, mas é central para a vida do cristão. Agora, a igreja de Corinto, ela era uma igreja muito orgulhosa. Não só a igreja de Corinto, mas aquela região toda, muita influência dos gregos. Agora, por que eu sei que a igreja de Corinto é orgulhosa? Porque quando você lê a carta toda, Paulo vai dizer inúmeras vezes: vós não sabeis, e ele está usando uma expressão irônica. Vocês não são os sabichões? Vocês não sabem tudo? Porque eles se achavam muito intelectuais, muito conhecimento. Eles se achavam conhecedores. E eles se orgulhavam disso. Eles se achavam pensadores profundos. Agora, isso não tem nada a ver com o espiritual. Tem gente que acha que muito conhecimento a respeito das Escrituras, muita informação, é sinal de espiritualidade. Não tem nada mais longe da verdade do que isso. Você pode ver gente que já leu a Bíblia mais vezes do que alguns crentes já leram.
Tem gente que sabe os fatos da Bíblia. Eu converso com um homem que ele se diz ateu e ele cita um monte de passagens bíblicas. Jô Soares, quando fazia suas entrevistas e entrevistava alguém que é do meio, que lidava com Bíblia, ele tinha muitas informações. Então, informação a respeito de coisas bíblicas não é igual coisas espirituais. Então, essas pessoas aqui, eles podiam se orgulhar disso. Mas Paulo quer dizer, olha, Deus está muito mais interessado nas atitudes de vocês, nas ações de vocês. Embora o conhecimento tenha o seu valor e importância, a obediência é mais importante aqui. Porque se você conhece a palavra e não obedece, Jesus diz que você é igual o construtor que construiu uma casa sobre a areia, sem alicerce. Lembra disso? Se você conhece e não pratica, você é igual uma pessoa que está construindo uma casa na areia. Não tem sustentação nenhuma. O dia que vier uma tempestade, uma enchente, a sua casa vai desabar, porque você não tem fundação. Aí ele diz, mas a pessoa que ouve a palavra, conhece a palavra e pratica, é semelhante àquela pessoa que construiu uma casa numa rocha. É interessante porque a enchente veio para quem não obedece e veio para quem obedece. Crentes e não crentes estão sujeitos a essas questões da vida, mas o resultado é diferente. O que obedece, o que pratica, esse suporta, não é? Então Paulo está querendo que essas pessoas deem atenção à palavra. A propósito, você tem obedecido àquilo que você conhece das Escrituras? Você tem buscado obedecer às Escrituras? Ou você se contentou apenas com as informações? Não é suficiente. Até porque você só pratica aquilo que você crê. E você, para crer, precisa conhecer. Então, conhecer, crer e fazer. Então, Paulo está exatamente chamando a atenção para essa verdade importante. Não é? Então, na medida em que você é obediente àquilo que você conhece, àquilo que você já sabe das Escrituras, você vai se tornando um cristão espiritual. E a espiritualidade não está atrelada ao quanto você conhece, não está atrelada a quanto tempo você já é um cristão, mas está ligada, sim, a como você lida com aquilo que você sabe a respeito das Escrituras. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, elas passam a ser um indicativo de espiritualidade maior do que a nossa capacidade de memorizar, a nossa capacidade de citar os 66 livros da Bíblia. Não é? Então, nesse contexto que Paulo está tratando aqui, comportar-se na carne significa viver em rivalidade, em desunião dentro da igreja. E ao fazer isso, aqueles irmãos estavam comportando como descrentes. E essas atitudes e as falas não revelavam a espiritualidade que deveriam. Né? Eles têm o Espírito, mas não estão pensando nem agindo como se tivessem o Espírito. A posição eram de espirituais, mas a prática negava aquilo que estava acontecendo. E ao fazer isso, Paulo menciona 2 pecados que têm um poder muito grande de destruir uma igreja: ciúmes e contendas. E é interessante que é o tipo de pecado que não choca a gente. Geralmente, na nossa cultura, a gente choca com pecados na área moral, na área sexual. Uau! Isso choca. Mas alguém que causa contendas, traz esse tipo de situação na igreja, às vezes a gente não percebe e não dá importância. E Paulo vê isso como um perigo. Ele diz, isso é perigoso para a vida da igreja.
Isso revela a ausência de espiritualidade. Revela algo perigoso. E ele diz para eles, uns estão vendo aqui Paulo. E eles dizem, não, mas Paulo foi aquele camarada que passou aqui 18 meses conosco, 1 ano e meio. Nos ensinou, foi o primeiro, foi o fundador, foi aquele que esteve conosco há mais tempo. Nós gostamos do estilo dele e nós somos de Paulo. Aí outras pessoas diziam, não, mas eu gosto mais de Apolo, mesmo que ele tenha vindo depois. A maneira como ele ensina, a eloquência na oratória de Apolo, o conteúdo que ele tinha, não, eu preciso de Apolo. E o resultado disso qual era? Ciúmes e contendas. Então uma igreja dividida por causa dessas questões aqui. A nossa igreja tem 2 pastores, um mais velho e um mais jovem. A gente corre o risco de cair no erro de Corinto. Quando a gente começar a fazer comparações do estilo, cada pessoa tem seu jeito, a sua forma de falar, de expressar. Então, aí Paulo está dizendo, isso é problema. Por isso que trabalhar em equipe é sempre desafiador. Você tem pessoas diferentes. E a congregação precisa. Por quê? Porque ninguém é seguidor de Humberto. Ninguém é seguidor de Weber. Porque se for, você está frito. Essas pessoas não podem oferecer muita coisa. A não ser, orações. Nada além. Então como é que a gente vai seguir pessoas? Como é que a gente vai edificar um ministério eclesiástico pensando nessas questões? A gente precisa fugir desse tipo de comportamento que Paulo condena. Por quê? Porque para Paulo, Cristo tem a primazia, como ele ensina, escrevendo aos Colossenses. Hoje é uma coisa assustadora no meio evangélico. Se você gosta de redes sociais, se você navega por esse mundo, personalidades, a exaltação de homens, é um estrelismo, é um negócio assim absurdo. Paulo está dizendo, olha, eu não quero isso, longe esse tipo de coisa aqui. Somente Cristo é o certo. Você pode aprender com todas as pessoas, você pode admirar as pessoas, mas você precisa ter cuidado onde você vai colocar essas pessoas. Porque no reino de Deus não tem celebridades. A igreja não é lugar de celebridades. Paulo vai voltar a tocar nesse assunto aqui. E você percebe que esse assunto que Paulo está tratando aqui não é novo. No capítulo 1, no versículo 17, 10 a 17, ele já tratou desse assunto aqui. E ele está retomando exatamente por ênfase. Ele está dizendo, olha, se vocês fossem espirituais, vocês estavam focados na mensagem da cruz. A relevância, a discussão relevante era a palavra da cruz. E agora, ele não está castigando aquele grupo de pessoas porque eles eram bebês espirituais. Não, ele não está fazendo isso. Ao longo da carta, ele vai fazer isso, ele vai exortar. Os próximos capítulos, especialmente 5, ele vai fazer denúncias seríssimas contra aqueles bebês espirituais que ele estava falando ali. Em vez disso, Paulo está repreendendo porque eles tinham atitudes infantis, atitudes que se identificavam com crianças, que agiam de forma carnal, natural, e não espirituais aqui. Era incompatível ficar discutindo quem era o melhor pregador. Paulo disse, isso não tem relevância nenhuma. A mensagem da cruz, a palavra da cruz é muito maior do que essas coisas. Isso não tem a mínima importância. E Paulo tem uma visão muito radical de como esse tipo de visão deve ser tratado. Eu só vou ler o texto que está em Tito 3, 9 a 11. Paulo diz, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso,
causador de contendas, divisões, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Paulo diz, olha, rejeita, evita esse tipo de pessoa, depois de ter sido exortada e não há havendo arrependimento. Paulo quer dizer, tira essa pessoa da comunhão. Ele levava a sério essa questão de divisão dentro da igreja. Então, consequentemente, ele repreende os coríntios por se comportarem de forma não espiritual. E ele está preocupado que alguns ainda estão no berçário, enquanto que eles deveriam já estar se preparando para a faculdade. Mas ainda são infantis nas suas atitudes. E essa espiritualidade, como já disse, não vem por mero conhecimento formal das Escrituras, nem por questão de tempo ou de idade, mas revela-se nas atitudes que nós temos de uns para com os outros. Então eles precisavam consertar essa visão. A perspectiva estava errada. Eles estavam com a perspectiva de individualismo, de exaltar pessoas e focando na mensagem errada. A segunda coisa que Paulo mostra que é exigente aqui, eles precisam saber do papel que eles têm na obra de Deus, a função que eles têm na obra de Deus. Os coríntios, como a gente já viu aqui, eles eram culpados, sim, de adoração ao pregador, no caso Paulo, Apolo. E Paulo agora vai reduzi-lo ao verdadeiro tamanho. Isso é interessante porque Paulo nunca teve essa preocupação de se mostrar grande. Aí no versículo 5, ele pergunta, quem é Apolo? Ou quem é Paulo? Uma tradução possível aqui seria, o que é Paulo? O que é Apolo? E a resposta vem logo em seguida. Servos. Opa! Então Paulo sabia quem ele era e aqueles elogios não impressionavam o coração dele. Ele não se encantava com aquilo. Ele não via virtude naquilo, ele via um problema. Porque nós somos apenas servos, por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então essas duas perguntas retóricas de Paulo mostram exatamente o caminho que ele quer chegar através dessa reflexão. O que é Paulo? Ou quem é Paulo? Paulo se concentra em observar a verdadeira posição, o lugar que ele tinha. E não o lugar que os coríntios estavam querendo colocá-lo ali. Se os coríntios estivessem respondendo essa pergunta, quem é Paulo? Quem é Apolo? Talvez eles responderiam, Paulo é o meu coaching, é o meu líder, é o meu tudo. Ele é a pessoa mais importante. Ou aqueles que eram adeptos aí, seguidores do Apolo, Apolo é meu conselheiro, é meu guia, meu mentor, é quem me dá as instruções. É esse endeusamento que era feito aqui. Então Paulo traz os coríntios de volta à terra e diz, olha, baixa a bola, deixa eu dizer para vocês, eu e Apolo temos liderança, sim, mas nós não somos heróis de nada. Não somos objetos de adoração de ninguém. Não somos super crentes, super líderes. Não somos deuses. Não somos mestres para sermos guias. Nós somos apenas servos de Deus, que pela graça fomos chamados com essa missão pré-estabelecida. Somos servos. Ou seja, ele sabia a função, ele sabia o papel. E essa palavra que Paulo usa, aqui servo, é a palavra diáconos, que é a palavra que inicialmente, antes de se tornar um termo técnico, porque
vai se tornar um ofício ou um oficial da igreja, que vai aparecer na primeira carta de Paulo a Timóteo, do primeiro capítulo de Filipenses, era uma palavra que se referia ao garçom, ou alguém que atendia no palácio, que trabalhava no palácio assim. Então Paulo não está reivindicando aquela posição que eles estavam dando a ele, mas está abraçando o serviço mais humilde. Paulo está dizendo: olha, eu sou apenas o garçom que serve as mesas. Apolo e eu éramos apenas garçons que Deus usou como servos para trazer a comida, a palavra, até vocês. Então, não tente nos honrar, dê louvor àquele que preparou a comida, que entendeu quais eram as suas necessidades espirituais e então a entregou por meio de nós. O Senhor é aquele que deu a oportunidade para nós e para vocês. Deus soberanamente colocou vocês onde Ele sabia que vocês precisavam estar para ouvir o Evangelho. E Ele nos colocou lá, junto com vocês. Portanto, por que preferir um garçom em detrimento de outro? Paulo diz: isso é tolice. Isso que vocês estão fazendo. Nós fomos simplesmente garçons, servos. Agora, se Paulo, o grande apóstolo que foi, grandemente usado por Deus, se intitulou servo, escravo, a palavra servir aqui no caso, por que nós almejamos outra coisa na igreja, senão o pensamento de sermos servos? Por que a gente almeja reconhecimento humano? Por que a gente busca aplauso das pessoas e não se contenta em sermos servos? Paulo diz: olha, Deus é o responsável. Nós somos apenas os servos que Deus, por sua graça, escolheu para fazer esse trabalho. E aí ele vai estabelecer duas ilustrações para matar de vez e estabelecer esse ensinamento. Ele diz: olha, vou provar para vocês que nós somos apenas servos. Eu plantei, Apolo foi lá e regou. Mas o crescimento veio de quem? De Deus. Aí ele pergunta: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. O importante é quem dá o crescimento. Plantou, quando ele levou o evangelho pela primeira vez aos coríntios e ensinou aquelas primeiras verdades. No caso de Apolo, veio depois, regou, através do seu ensinamento, ele alimentou, ele nutriu aquilo que Paulo tinha começado aqui. Mas ele diz que tanto no verso seguinte, ele vai dizer, olha, no 6, no 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, quem planta e o que rega são um. Ou seja, nós fazemos parte de uma orquestra, nós fazemos parte de uma equipe. Nós não estamos aqui divididos. Né? E aí ele está apontando exatamente para Deus. São várias pessoas que trabalham, fazendo coisas diferentes, mas a palavra final, o crescimento, vem de Deus, independente das pessoas que estão servindo. O crescimento final vem de Deus. E ele fala isso duas vezes. Ele quer que nós entendamos o que o salmista diz no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a igreja, em vão trabalham aqueles que a edificam. Deus usa as pessoas, mas a glória é dele, nunca das pessoas. Nós devemos sonhar, planejar, trabalhar para termos um ministério eficiente. Mas o crescimento não é resultado do nosso esforço. O crescimento é assunto de Deus, é Ele que dá esse crescimento. Devemos orar e confiar no trabalho dele. Devemos trabalhar, nos esforçar no sentido de
nos engajarmos na obra de Deus, mas sempre na dependência dele. E a dependência a Deus sempre é revelada por meio da oração. Você ora pelo crescimento da sua igreja, pela saúde da sua igreja? Você faz isso com frequência? Você se empenha e acredita que Deus é que dá a palavra final? Se não, comece hoje. E aí Paulo continua nas ilustrações que ele está dando aqui, e aí ele diz no versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus. Pensa aqui numa lavoura ou num jardim que é mais perto da nossa realidade. Quando você chega numa casa ou numa cidade e você vê um jardim lindo, flores, você começa a dizer assim: olha que pá legal, que serviço brilhante aquele ancinho fez. Ancinho é um ciscador, só para... A pá, o ciscador, a enxada. Eu quero conhecer essa enxada. Eu quero conhecer esse ciscador. Você faz isso? Você se impressiona com a beleza e você exalta o jardineiro. Paulo diz: ei, nós somos lavoura de Deus, velho. Nós somos só a pá. Nós somos a enxada. Mas o jardineiro é Ele. É para Ele que vocês devem dar glórias. É a Ele que vocês devem reconhecer. É a Ele que vocês devem exaltar. Ninguém se encanta com uma enxada, você nem quer saber. Aliás, a enxada pode ser quebrada, pode ser feia. Você não quer nem saber. Você exalta o jardineiro, não as ferramentas que ele usou. Paulo diz: olha, exaltem o nome do Senhor. Ele é o jardineiro. Nós somos lavouras de Deus, sim. Mas eu e Apolo somos instrumentos. Então quem se propõe a servir no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, na obra, precisa entender que é apenas um servo no meio de tudo. Você não precisa esperar nenhuma glória humana, nem um reconhecimento, nem um aplauso, nem uma exaltação, porque nós somos meras ferramentas nas mãos do jardineiro. O jardineiro, sim, deve ser exaltado. Paulo fala do edifício de Deus. Um edifício bem feito, bem preparado, ninguém esquece. Quer saber quem foi o arquiteto que projetou isso? Uau! Então Paulo diz: olha, nós somos simplesmente ferramentas. Agora, ele reconhece que o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Ele vai desenvolver isso mais a partir do versículo 10, mas ele já está adiantando que o Senhor vai recompensar aqueles pelo trabalho. Não é pela posição que eles têm, é pelo trabalho que eles estão fazendo, especialmente pela fidelidade no trabalho. Porque você pode fazer um trabalho sem ser fiel a Deus. Você pode fazer um trabalho em nome do Senhor para benefício próprio. Mas aqueles que trabalham, Paulo diz, vão receber recompensa. Né? E Paulo encerra dizendo que de Deus nós somos cooperadores. Não se engane em pensar que você trabalha junto com Deus no mesmo nível. Não, você trabalha para Deus, por meio dele e para Ele. Ele é a razão do nosso trabalho, Ele é o meio pelo qual nós servimos o Senhor. E Ele é o único digno de glória. O foco da passagem é o próprio Deus, que aparece 6 vezes nesses últimos 5 versículos. Ele é o único digno de glória. Então, se você trabalha numa equipe, você trabalha para a glória do Senhor. É Ele que deve ser exaltado. A igreja deveria ser igual um bando de gafanhotos. Alguns anos atrás, eu acho que eu ainda estava no sul, vi essa notícia aqui em Fortaleza já, mas não me lembro mais. Mas teve
eu não sei nem como é que chama o coletivo aí de gafanhoto. Nuvem, nuvem passageira, né? E aí destruiu um monte de lavouras na Argentina. E os agricultores gaúchos estavam com medo, porque corria o risco de invadir. Mas era impressionante o que os gafanhotos faziam. Uma nuvem de gafanhotos. Juntos, eles produziam muito. E eles são capazes de destruir economias inteiras. Porque é um negócio impressionante. Eu fiquei pensando, se a igreja do Senhor Jesus, a igreja local, ou como um todo, fosse unidas com um propósito, igual uma nuvem de gafanhotos, seríamos capazes de derrubar reinos. Mas infelizmente nós somos tão divididos, tão individualistas, que trabalhar ou viver em equipe é um negócio difícil. Agora, lembre-se, sozinho ninguém ganha campeonato. Como igreja do Senhor Jesus, se nós quisermos ganhar o campeonato, nós precisamos trabalhar juntos e em equipe. E lembrar sempre, nessa equipe não tem espaço para celebridades, servos. Não tem espaço para endeusamento de pessoas, servos. Se você se encaixa nessa perspectiva, se você acha que isso cai bem para você, faça igual Paulo. Despreza todo tipo de reconhecimento humano e diz, nós somos instrumentos. Pás, enxadas, ciscadores. Mas o jardineiro é outro. Ele merece a glória. Ele é a razão do nosso trabalho. Essa perspectiva humilde do apóstolo Paulo é tão desafiadora para nós, numa época em que nós vivemos esse culto à personalidade, esse endeusamento dos indivíduos, do estrelismo, dentro do contexto da igreja. E Paulo não suportava isso. Ele disse, quem ou o que é Paulo? O que é Apolo? O importante é o Senhor da glória, o dono da obra. Nós somos instrumentos, somos passageiros, somos limitados, mas juntos ele reconhece, podemos fazer muito na dependência do Senhor. Mas se permitirmos ciúmes e contendas, isso vai comprometer a nossa caminhada. Ninguém ganha campeonato sozinho.